Capítulo 3 do livro Eventos Finais. Quando sucederão estas coisas? A pergunta dos discípulos. A palavra de Cristo foram pronunciadas aos ouvidos de grande número de pessoas. Mas quando ele estava só, sentado no Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago e André foram falar com ele. Dize-nos, perguntaram, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus não respondeu aos discípulos falando separadamente da descrição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos. Se tivesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros como ele os via, não teriam podido suportar. Por misericórdia, Jesus misturou a descrição das duas crises, deixando que os discípulos procurassem por si mesmos o significado. O tempo da volta de Cristo. Muitos que se chamam pelo nome de adventistas têm marcado datas. Vez após outra têm sido marcado datas para a vinda de Cristo, mas resultaram em fracassos repetidos. Segundo a Bíblia, o tempo exato da vinda de Nosso Senhor está além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram aos que serão herdeiros da salvação não sabem o dia nem a hora. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não temos como saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo. Por que Deus não nos deu esse conhecimento? Porque se nos desse, não faríamos correto uso dele. Desse conhecimento resultaria uma situação entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus, no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está por vir. Não devemos viver ansiosos quanto ao tempo. Não seremos capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos. Nem devemos protelar sua vinda declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. Aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo. No entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é um mistério de Deus. Sem marcação de tempo. Não pertencemos ao grupo de pessoas que definem o exato período de tempo que transcorrerá antes da segunda vinda de Jesus com poder e grande glória. Alguns marcaram certo tempo, e quando esse tempo passou, seu espírito presunçoso não aceitou a repreensão, e eles têm marcado diversas outras datas. Numerosos fracassos caracterizam essas pessoas como falsos profetas. Deus não dá a nenhuma pessoa uma mensagem de que falta 5, 10 ou 20 anos para que termine a história deste mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação para o seu aparecimento. Não quer que alguém diga a mesma coisa que o servo infiel. Meu Senhor está demorando. Pois isso resulta na temerária negligência das oportunidades e dos privilégios concedidos para nos preparar para aquele grande dia. Marcar data leva à descrença. Pelo fato de ter passado repetidamente a data marcada, o mundo está hoje em mais profundo estado de incredulidade do que antes, com respeito ao iminente advento de Cristo. As pessoas do mundo consideram com aborrecimento os fracassos dos que marcaram tempo. Pelo fato de terem sido assim enganadas, essas pessoas se desviam da verdade comprovada pela palavra de Deus, de estar às portas o fim de todas as coisas. Entendo que o irmão Daniels tem, por assim dizer, marcado o tempo, afirmando que o Senhor virá dentro de 5 anos. Espero que não se alastre a impressão de que marcamos tempo, que não sejam feitos tais comentários. Eles não produzem nenhum benefício. Não procuremos
obter um reavivamento com base em algo dessa natureza, mas que se tenha cautela no que se diz, para que pessoas fanáticas não se aproveitem de alguma coisa para produzir uma agitação que entristeça o Espírito do Senhor. Não precisamos incitar os sentimentos das pessoas para provocar agitações e que sejam instigadas as emoções e os princípios não assumam o controle. Sinto que temos de estar de sobreaviso de todos os lados, porque Satanás está em atividade para fazer tudo o que estiver ao seu alcance, a fim de insinuar seus ardis e artimanhas que sejam um poder para causar dano. Qualquer coisa que cause agitação e produza movimentação por motivos errados deve ser temida, pois certamente haverá reação. Sempre haverá movimentos falsos e fanáticos promovidos na igreja por pessoas que dizem ser dirigidas por Deus. Pessoas que correrão antes de ser enviadas e darão dia e prazo para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que elas procedam assim, pois seus sucessivos fracassos e desvio da atenção para pontos falsos causam confusão e incredulidade. Nenhuma profecia de tempo além de 1844. Na reunião campal de Jackson, declarei abertamente a esses grupos fanáticos que eles estavam em trevas, que estavam fazendo a obra do adversário. Eles diziam possuir grande iluminação quanto ao fim do tempo de graça em outubro de 1844. Declarei ali em público que o Senhor tinha me mostrado que não havia outro tempo definido na mensagem dada por Deus desde 1844. Nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem definir algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos, em 1844, e tempo da vida de nosso Senhor. O povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois desse período de tempo, estende-se de 1842 a 1844. Não pode haver nenhum computo definido do tempo profético. A contagem mais longa vai até outubro de 1844. Ellen White esperava a volta de Cristo em seu tempo. Foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes à assembleia. Disse o anjo: alguns servirão de alimento para os vermes. Alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas. Outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados por ocasião da vinda de Jesus. O tempo é curto, por isso devemos trabalhar com empenho e energia redobrada. Nossos filhos talvez não ingressem na faculdade. Na realidade, não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto, os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e as criancinhas, em grande parte, serão levadas antes disso. Nessa época em que as cenas da história terrestre em breve vão terminar e estamos prestes a entrar no tempo de angústia tal como nunca houve, quanto menor o número de casamentos realizados, tanto melhor para todos, homens e mulheres. Chegará um momento, e isso não está muito longe, em que alguns de nós que agora cremos estarão vivos sobre a terra e verão ser confirmada a predição, e ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar pelas montanhas, planícies e pelo mar, até as partes mais distantes da terra. O tempo de prova está bem diante de nós, pois já começou o alto clamor do terceiro anjo para a revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. A demora explicada. A longa noite de trevas é uma prova, mas amanhã é adiada por misericórdia, porque, se o Mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. Se os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, tivessem mantido firme sua fé e seguido avante unidos à medida que Deus lhe abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, teriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente em apoio aos esforços deles, a obra estaria concluída e Cristo teria vindo para receber seu povo e dar-lhe a recompensa. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo demorasse assim.
Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm postergado a entrada de Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre aqueles que se dizem povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e por tantos anos. Se a Igreja de Cristo tivesse feito a obra que lhe foi designada, como ele ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido. O Senhor teria vindo à terra em poder e glória. Promessas de Deus são condicionais. Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito breve. Assim me tem sido sempre apresentado. É verdade que o tempo tem se prolongado além do que esperávamos nos primeiros dias desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou, porém, a palavra de Deus? Jamais. É preciso lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Talvez tenhamos que permanecer muitos anos mais neste mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas, por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu procedimento errado. O que Cristo está esperando? Jesus aguarda com forte desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria a recolher o precioso grão. Transmitindo o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Está em nosso poder, mediante a cooperação com Ele, acabar com essa situação de miséria. O limite da paciência de Deus. Com precisão infalível, o ser infinito ainda mantém uma conta com todas as nações. Enquanto oferece sua misericórdia por meio de convites ao arrependimento, essa conta permanece aberta. Porém, quando os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o mistério de sua ira. Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando contra elas nos livros do céu. E quando se decretar uma lei de que a transgressão do primeiro dia da semana será punida, então a taça das nações se encherá. Deus mantém uma conta com as nações. Quando chegar o tempo em que a iniquidade atingir o limite estabelecido da misericórdia divina, sua clemência terminará. Quando os números acumulados nos registros do céu indicarem que o total da transgressão está completo, virá ira. Ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite além do qual os seres humanos não podem avançar no pecado. Quando é atingido esse limite, os oferecimentos de misericórdia são retirados e começa o mistério do juízo. Começa o ministério do juízo. Virá o tempo em que, por meio de fraudes e insolências, as pessoas atingirão um ponto que o Senhor não permitirá que transponham e aprenderão que há um limite para a longanimidade de Jeová. Há um limite além do qual os juízos de Jeová não podem mais ser detidos. Quase no limite. O tempo durará um pouco mais até que os habitantes da terra tenham enchido a medida de sua iniquidade. E então a ira de Deus, que por tanto tempo tem estado inativa, se despertará. E esta terra de luz beberá da taça de sua ira e mistura. A taça de iniquidade está quase cheia, e a justiça retributiva de Deus está para descer sobre os culpados. A maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida da sua iniquidade. A terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar nela segundo a sua vontade. A transgressão quase chegou ao limite, o mundo está cheio de confusão e um grande terror está por vir sobre os seres humanos.
O fim está muito perto. Nós, que conhecemos a verdade, deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo com uma terrível surpresa. Devemos ter em mente o grande dia de Deus. Precisamos nos acostumar a pensar e refletir nas grandes cenas do julgamento que estão bem diante de nós. E ao mantermos diante de nós as cenas do grande dia de Deus, ao mantermos diante de nós as cenas do grande dia de Deus, em que tudo será revelado, isso terá influência sobre o nosso caráter. Um irmão me perguntou: a irmã acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? Que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, 4 ou 10 anos? Ora, disse ele, penso que, em alguns aspectos, eu agiria de modo diferente do que faço agora, se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. O que o irmão faria? Perguntei. Eu venderia minha propriedade, começaria a examinar a palavra de Deus, procuraria divertir as pessoas e levá-las a se preparar para a vinda de Cristo, e suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com ele. Então perguntei: se soubesse que o Senhor não viria dentro de 20 anos, você viveria de maneira diferente? Ele respondeu: penso que sim. Quão egoísta era a expressão de que ele levaria uma vida diferente caso soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. Pois bem, Enoque andou 300 anos com Deus. Isso é uma lição para nós, a fim de que andemos cada dia com Deus, e não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. A brevidade do tempo. Que o Senhor, de dia e de noite, não dê descanso aos que são agora descuidados e indolentes na causa e na obra de Deus. O fim está próximo. Isso é o que Jesus quer que sempre tenhamos em mente, a brevidade do tempo. Quando estivermos com os remidos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, tendo à nossa frente a imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera.